Olá! Um dos maiores erros de projeto estrutural é começar a fazer uma concepção sem ter uma ideia de custo dos elementos estruturais. Eu falo isso porque muitas vezes eu pego uma concepção onde daria para economizar muito dinheiro se o engenheiro que está projetando ela soubesse o quanto que custa e tivesse pensado como otimizar os custos da obra, em vez de tentar otimizar valor que não serve para nada. Para começar, quero demonstrar um exemplo. Um pilar de 14 por 26, menor seção que a gente teria para um pilar de 14, ok? Distribuição cada 12, ferro, 4 ferros e 10, o pilar, digamos, padrão, né, mínimo que a gente vai ter, o menor seção de pilar que a gente poderia ter. Quanto que custaria um pilar desses? A R$330 por metro cúbico do concreto, a R$8 o quilo do aço e uns R$15 por metro quadrado da forma, que são custos médios, tá? Isso aqui vai variar, claro, mas uns custos médios em torno de R$62, ok? Se você tiver outros valores, a ideia base permanece, entendido? Agora, uma coisa que eu vejo regularmente ser feita é o quê? Um pilar está com muito aço e quem sabe compensa colocar um outro pilar perto dele. Eu coloco 2 pilares ali, vai ficar mais econômico porque ele tem 2 pilares com 4 ferros e 10. Questão é, até quanto eu teria que aumentar um pilar desses para ele chegar no custo dobrado? Porque aqui está 62, se eu multiplicar isso aqui por 2, vai dar quanto? Daria tipo 120, só colocar em reais aqui, ó, tá, mas R$125 por metro do pilar. Então, vou fazer o seguinte aqui, eu vou colocar 125,23, tá, só para ficar um valor em reais aqui, para a gente comparar até que ferragem esse pilar suportaria com menos aço ainda. Então, por exemplo, se eu trocar esse pilar para 4 ferros 12,5, tá, eu poderia colocar estribos cada 14, tá, e seria R$73. Você viu que eu aumentei a taxa de aço de 4 ferros e 10 para 4 ferros 12,5, eu aumentei em 60% o custo da obra. Eu aumentei em 60% a taxa de aço. Eu aumentei em 60% o custo total? Não. Aumentou tipo uns R$10 do custo. Então não foi tanto. Se esse pilar tivesse, por exemplo, com 6 ferros de 16, ainda seria R$90. Se ele tivesse 8 ferros de 16, ainda seria R$107. Então se você tem um pilar, tá, 14 por 26, ele tem 8 ferros 12,5. Ainda é mais barato esse pilar do que 2 pilares com 4 ferros e 10. Okay? Então, mas muito aço é muito caro um pilar desse. Não, o que é caro é 2 pilares, 4 ferros e 10. Essa que é a primeira questão. Então não adianta, vou sair aumentando o pilar e tudo mais, sem saber antes o quanto que custa um pilar desse. Ok? Tá, agora, o mesmo princípio vai valer, por exemplo, para uma viga. Ok? Eu vejo muito projeto onde tá entupido de vigas, ou onde, no caso, for colocado viga adicional, só para reduzir a taxa de aço. E entra a questão novamente. Vou pegar uma viga padrão pequeno, uma viga 14, 40, com espessura, uma laje 12 ali normal, ok? Tá? Uma viga com ferros de 8, 2 ferros de 8 em cima, 2 ferros de 8 embaixo, estribo 5 cada 20, uma viga de uma armadura mínima dela, ok? Quanto que custa uma viga dessas? R$57,52. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, vou colocar o valor atual dividido por 57,52 para ter uma porcentagem. Com certeza agora vai dar 100%. Mas o que eu quero demonstrar aqui é o seguinte. Se eu tivesse essa viga com 2 ferros de 10 na armadura positiva, por exemplo, e 2 ferros de 10 na armadura negativa também superior, eu aumento 60% da taxa de aço e o custo aumenta 14%. Ok? Tá? Então entra a questão. Muitas vezes você tem um projeto onde você tem, no caso, uma viga adicional que foi colocada para aliviar outra viga. E isso geralmente não compensa, porque o custo de fazer um pouquinho mais de aço é bem menor do que o custo que teria de uma viga adicional. Por exemplo, poderia ter uma viga com ferro 12,5 novamente. Tá? Mesmo que tivesse superior a 12,5, ainda o custo aumentou em 35%. Apesar de que eu troco de 8 para 12,5, eu mais do que dobro a taxa de aço, eu multiplico 2,5 vezes a taxa de aço, é 135%. Ok? Tá? Um outro erro comum de fazer é o quê? Digamos que eu tenho um vão grande. Faz 2 vigas se cruzando no meio do vão e vai fazer uma viga maior. Não compensa, a gente viu que é muito mais econômico dobrar a taxa de aço do que fazer 2 vigas se cruzando, ok? Então a regra básica que a gente vai ter que ter, e a ideia básica que a gente tem que ter de custo é o seguinte, e é um problema que a gente tem por quê? Porque o método atual de projeto estrutural a gente abre o software. E não é o método que eu recomendo. O método que eu recomendo é fácil para administramento e tudo mais. Tem um ao vivo meu inteiro sobre isso, mas a questão é o método que muitos engenheiros fazem é o quê? Abre o software, lança as vigas. E quando ele lança as vigas, ok, eu escolhi, você aceita lançar aquela seção. Mas, quando a gente vai gerar um resultado final de aço. Ok? E a única coisa que muitas vezes é analisada é o aço total da viga. Mas, se tu for pensar uma viga normal,
a gente está com 2 ferros e 10, a gente vai ver que menos da metade do custo de uma viga, mesmo com o aço atual, com o preço que está, vem do aço. Ok? Boa parte vem do concreto, parte vem da forma, parte vem da mão de obra. E a questão final é que, a não ser que a gente tenha uma viga com em torno de mais de 100 quilos por metro cúbico de concreto, o maior custo ainda não é o aço. O maior custo ainda é as formas, a mão de obra, o concreto, entre outros fatores. Entendido? Então a gente tem que lembrar que quando a gente dobra a taxa de aço, a gente não dobra os custos. Entendeu essa questão? Agora, uma outra questão que a gente tem que saber sobre os custos gerais da obra. O custo de concreto, você pensa, o custo de concreto eu não tenho que fazer, eu tenho que pagar ele, correto. Mas a questão que a gente tem que lembrar sobre o concreto é que ele gera um peso adicional da estrutura. Ok? Então, apesar de ele não ser um custo tão considerável, ele acaba sendo pelo volume de concreto adicional. Outra questão em relação à largura. Eu tenho duas vigas de 14. Elas têm o mesmo custo que uma viga de 28. Não, não tem. Tá? Eu tenho uma viga de 14. Ela está a R$65. Se fizesse uma viga de 28, vai de 65 para 90. Ok, aumentou consideravelmente? Sim, tá? Mas quanto foi o aumento? Bom, pegar aqui, ó. Esse valor dividido por 65,34 vai me dar o quê? Colocando em porcentagem aqui, ó. Muda a viga para 28, ou seja, eu dobro a largura de uma viga. O custo aumenta em 40%. Ok? Por que que não dobrou? Bom, porque a questão é, dobrou o volume de concreto? Sim. Dobrou o volume de aço? Não, aumentou pouca coisa no aço aqui como base. Tá? Inclusive, quando a gente alarga uma viga, ok, se ela tiver mais momento por causa disso, ela pode ganhar rigidez, mas daí é uma questão eficiente ela ter mais aço ali. Ok? O custo das formas dobra? Não! O custo das formas aumenta só uns 20% no máximo. Por quê? Porque as formas laterais continuam sendo as mesmas. Ok? E o custo da mão de obra dobra? Não! Tá? Vai gastar um pouco mais de concreto para fazer a obra, mas como parte do custo da mão de obra é material de montar as formas e tudo mais, também não dobra, ok? Então a gente tem que lembrar que geralmente é mais barato uma viga com o dobro de tamanho, na verdade sempre é mais barato uma viga com o dobro de tamanho do que duas vigas. Entendido essa questão? Como que a gente pode aplicar isso numa obra na prática? Bom, sempre que você tem duas vigas próximas uma outra, uma delas sai, ok? Essa é uma regra base, tá? Digamos que cria um padrão de sua obra, tá? Meu vão padrão, né, igual eu falo no vídeo pré-dimensionamento, mas o meu vão padrão é de 4 metros. Você determina isso baseado no arquitetônico. Eu gosto de 4 metros, tá? Mas se você tem um sobrado grande, que tem uma sala grande, não dá para fazer, ok? Então a gente vai determinar isso baseado na obra. Ok? Determinei que para essa obra e tudo mais, a maior, digamos, a sala central lá tem um vão de 4 metros, então meu vão é 4 metros. Se na sua concepção tem um vão, tem duas vigas a menos de 2 metros uma da outra, uma delas sai. Ok? Essa é a regra, uma delas sai. Mas a outra vai ficar mais carregada. Sim, ela vai, é a melhor coisa possível ficar mais carregada, tá? Porque é muito mais barato eu colocar o dobro de aço numa viga do que fazer duas vigas com metade de aço, que vai dar um total, vai dar a mesma coisa, mas vai ter o dobro de concreto, vai ter o dobro de formas, vai ter o dobro de mão de obra, vai dificultar a execução, ok? Porque para um ferreiro, cortar um ferro de 12,5 ou cortar um ferro de 8, o tempo é praticamente o mesmo, ok? Para ele amarrar um ferro de 12,5 e amarrar um ferro de 8, o tempo é praticamente o mesmo. Okay? É um pouquinho mais difícil levantar uma armadura com ferro 12.5, então precisa de uma pessoa, mas o custo é praticamente o mesmo. Okay? Inclusive é mais fácil amarrar um ferro 12.5 porque ele é mais rígido. Okay? Então, a questão que a gente tem que lembrar é que eu não tenho que preocupar tanto com o quilo de uma peça, não. Tem que pensar quanto que está custando como um todo aquela concepção. Entendido essa questão? Então a regra inicial que a gente vai trabalhar é: eu preciso de todos esses elementos estruturais? Eu preciso realmente dessa viga? Mas eu coloquei a viga ali porque ela vai ajudar. Eu preciso da viga mesmo? Ou poderia ter feito uma viga chata? Que no caso de uma laje de vigotas, por exemplo, nem precisa ser uma viga chata. Pode ser uma vigota dupla. Uma vigota dupla atenderia essa situação? Muitas vezes atende. E uma vigota dupla, tá? O preço de uma vigota vai estar R$15 o metro. R$20 o metro, exagerando uma vigota dupla com reforço adicional, ok? Então R$20 o metro de uma vigota, não um metro quadrado, tipo um metro de uma vigota. Ok? Custou R$20 uma vigota adicional, contra uma viga que custa 50, 60, ok? Essa que é a questão. Outra questão que a gente tem, voltando para uma viga menor, está uma viga com 14 por 40, tá? 14, 40, ok? Quanto custa a viga? R$57, beleza? Mas e se eu fizesse viga de 30, eu economizaria muito, eu economizaria 25% do volume de concreto. E a questão é, ela vai de 57 para 46, reduziu menos de 20% do custo, ok? Mas ela precisou de ferro adicional por causa disso. Agora outra questão, se precisar colocar um ferro adicional e daí o estribo tem que ser mais próximo e tudo mais,
fica elas por elas, ok? Então a questão é que se tem uma viga geralmente um pouco mais alta, vai ser mais econômico que fazer uma viga baixa com mais aço, ok? Tá? Ah, mas eu consegui reduzir a altura da viga ali e tudo mais, depende do caso otimista. Não, só se o arquitetônico existe, tá? Mas geralmente uma viga mais alta, claro, não sei o que passa de uma altura absurda, né? Mas uma viga alta, com consumo de concreto baixo, tipo, consumo de aço baixo, 50 kg por metro cúbico vai ser mais econômica do que uma viga um pouco mais baixa com consumo mais pesado. Entendido essa questão? Então é outra questão para a gente analisar também, certo? Pilares também, a gente tem que lembrar uma coisa. E se for aumentar o volume de concreto? A regra base aqui, tirando a armadilha de rigidez, que tem um vídeo meu sobre, tá? O volume de concreto de som não é tão caro. Vamos voltar para cá. Tá? 4 barras de 10. Quanto custa? Ó, pilar de 14, 26, 4 barras de 10, custa R$61. Ok? Se fosse um pilar 14 por 30. Ok, aumentou por 105, aumentou pouca coisa. Agora, pilar 14 por 40. O que aconteceu? Ok, o custo aumentou para 77. 14 por 52, que é o dobro de 26. Tá? Se for de 26 para 52, o custo aumenta 50%. Tá? Mas tem que aumentar, colocar 6 barras, digamos. Ok, tá? Ainda assim, 4 barras 6 não, 6 barras de 10, ok, foi para R$100. Então a gente tem que lembrar que o pilar 14, 26, vou colocar esse buscar 12 aqui, tá? Mas o pilar 14, 26 custa 103, tá? 14,52, se fosse metade, o custo dele não cai pela metade. Por quê? Porque as formas laterais praticamente são as mesmas. Ok? É mais fácil montar um pilar maior, tipo, não custa o dobro montar um pilar com o dobro do tamanho, ok? Então outra regra que a gente vai ter é que muitas vezes é mais econômico aumentar um pouco o pilar do que fazer 2 pilares próximos. Lembra aquela regra que eu tinha falado? Tipo, o meu vão padrão é 4 metros, então menos que 2, uma das delas sai? Pois é, mesma regra. Meu vão entre os pilares, que é o vão entre as vigas, é 4 metros. Beleza. Se a distância entre pilares é 4 metros, eu tenho 2 pilares. A menos que 2 metros um do outro, um deles sai. Ok? Ah, mas no meu caso, dependendo do caso, a obra está complicada e tudo mais, eu não tenho como tirar um dos pilares, eu não tenho como tirar de umas vigas. Então a regra que a gente vai ter é o quê? Ah, a minha viga, vamos ver se uma viga assim, ó, a viga está 14 por 40, até colocar aqui essa armadura assim, ó, tá? Só para ter uma ideia, mas minha viga custa R$60 por metro, ok? Essa é uma viga econômica, inclusive, tá? Uma regra básica que eu costumo utilizar é que uma viga como base vai custar uns R$100 por metro. Porque tem que lembrar que uma viga adicional depois pode dar complicação na obra, e uma viga adicional, você vai ter mais aço do que eu estou colocando, que é um aço pequeno aqui, né? Uma viga que está com 2 ferros 10 em cima e embaixo, normal. Uma viga um pouco mais larga, normal, tudo mais. A questão é, ok, a viga custou 65. Eu tenho uma viga que está com vão de 4, tenho duas vigas de 4 metros. 4 metros de 65 dá R$260. Quanto que eu pego no projeto, tá? Porque se eu gastar uma meia hora ali para analisar aquela viga e tirar aquela viga, modificar a concessão para tirar a viga, compensa. E muitas vezes é só bater o olho, você vê que uma das vigas não tem necessidade, ok? Tá? E a gente pode substituir, a gente pode ter várias maneiras. Por exemplo, uma viga eu tenho duas vigas, eu posso substituir uma das vigas por vigota dupla. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade que eu posso ter é, eu tiro uma das vigas e deixo só a laje, ok? Outra possibilidade, eu posso juntar, digamos, tem uma viga aqui, ó, eu junto as duas no meio termo, também é uma possibilidade. Mas eu tenho que analisar cada caso, qual que é a viga que está mais eficiente na obra. Então, para analisar as duas, baseado nos esforços e tudo mais, baseado na eficiência que ela tem na obra, e eu elimino uma das duas e continuo eficiente. Pilares é a mesma coisa. Eu começo a analisar primeiro. Ok, eu tenho 2 pilares. Se eu tirar um deles e aumentar o outro, não fica mais eficiente? Ou, dependendo do caso, só tirar um deles, será que a obra não fica mais eficiente? Ah, eu não posso tirar nenhum deles e tudo mais. Ok, eu não posso, se tem um pilar aqui, tem um pilar aqui, eu, ao invés de tirar os dois, eu pego esse aqui, desloco para o meio e tiro o outro. Porque se eu tirei um pilar, ok, o pilar custa uns R$65 por metro. Esse aqui, tipo, é o pilar mais barato, custa 62. Ok, é tipo a menor seção de pilar, menor quantidade de estribos, menor quantidade de armadura possível ter. É o menor consumo que eu posso ter no pilar. Esse pilar aqui tem 3 metros. Que é pilar normal tem 3 metros. Tá? O custo já é R$180, R$187 para por andar. Ok, tem mais fundação e tudo mais. Tem um custo considerável. Se eu puder tirar um pilar ali, porque ele não está adequado pelo total da minha obra, é muito mais eficiente, ok? Inclusive, se eu tenho um vão de 4 metros para dando minha obra, um balanço de menos de 2 metros é eficiente para a obra, ok? Então tem um pilar aqui, tem um pilar aqui, tem outro pilar aqui na ponta. Eu tiro esse pilar e deixo 2 pilares aqui com um balanço. Ele vai se continuar a eficiência, porque se eu tenho um balanço de 1,5 m, ele vai ajudar um vão de 4 metros. Eu vou tirar um pilar de extremidade, por exemplo. Então ganho eficiência nisso aqui. Esse pilar vai ficar mais carregado, vai. Mas ainda assim é mais econômico um pilar com o dobro de concreto e o dobro de aço. Por quê? Porque eu economizo nas formas e economizo mão de obra.
Entendido essa questão? Então isso vai valer sempre. Além disso, outra questão que eu não cheguei a abordar aqui, mas uma regra que a gente lembrar de remoção de vigas é o quê? Um dos maiores pepinos que tem na obra, tá? É uma dificuldade que você vai ter na obra, na parte de montar a armadura, eu tenho uma viga chegando num eixo, tem uma viga chegando no outro eixo, eu tenho um pilar aqui, e tem um monte de ferragem chegando tudo ao mesmo tempo, as vigas tudo passam, tem viga passando aqui, tem viga passando aqui, tem pilar que passa, como que eu vou passar todas as armaduras ali naquele ponto de encontro? É uma complicação gigante. Se eu parar e lembrar, uma viga normal vai custar pelo menos uns R$60 por metro. Uma viga mais pesada, R$100 por metro, tranquilamente. Entra a questão. Se eu tirasse uma das vigas e reforçasse a outra, seria muito mais econômico. Seria só um pilar passando e uma viga passando. Entendido? Então, muitas vezes, eu consigo uma estrutura mais econômica e mais eficiente se eu não entupir de vigas. Se eu não gerar congestionamento de vigas. Certo? E uma outra questão. E se eu tivesse um vão bem grande? Tá? Isso é uma regra, uma boa, que você pode analisar, inclusive, conversar com o cliente, é o quê? Imagina que tem uma garagem, coisa do tipo, o cliente tem um vão, sei lá, de 7,5 metros. Ok, tá? Tem uma garagem lá. Bom, uma viga de 7 metros é uma viga de 75 de altura, ok? Está de 20 por 75, ok? Essa viga, por mais que ela tenha um superposição pequeno, ela vai ter que ter uma armadura positiva pesada. Ao invés de ter só 2 ferros de 12,5, tem, sei lá, ferro de 20, em vez de ser 2 ferros, só seja 4 ferros de 20 numa viga dessas, ok? E ela tem 7,5 metros de vão. Por que eu estou fazendo essa conta? Ok, uma viga dessas, ela não tem, ela tem uma taxa de aço gigante, tem 4 ferros de 20. Meu Deus do céu, deve ser um absurdo de custo essa viga. Bom, imagina que ela tenha 7,5 metros, mais enquanto o pilar tudo mais dobras, uns 8 metros. Uma viga dessas custa o quê? R$1.500, ok? Então vai ter muito engenheiro que vai lá e vai falar, meu Deus do céu, tem que colocar um pilar no meio, porque o custo de uma viga de 8 metros é um absurdo. Quanto realmente custa esse viga de 8 metros? Custa R$1.500. O cliente chega para você chega para o cliente e pensa, fala. Aí entra a questão, na verdade não é R$1.600 que custa essa viga, não. Por quê? Porque se eu fosse ter uma viga de qualquer jeito, ela custaria pelo menos uns 60, ok? Então, na prática, essa viga custa R$1.100. Chega para o cliente e pergunta, você quer, a gente pode colocar um pilar no meio, vai economizar R$1.000, e você vai ter que se complicar manobrando o carro o resto da vida por R$1.100. Por que isso na prática? Eu tenho uma viga com 4 ferros de 20, é muito aço, meu Deus do céu, que absurdo. É R$1.100. Não é um custo absurdo se você for pensar que a obra como um todo vai custar, sei lá, 200, 500, R$1 milhão. Uma obra que tem vaga para 3 carros vai custar R$1 milhão tranquilamente. Ok, tem garagem de 3 carros, vai custar R$1 milhão tranquilamente. Então a questão é, R$1.100, pronto, foi, coloca R$1.100 e vai. Não é um custo significativo ainda. Ok? Tá? Então, meu Deus do céu, que absurdo, R$1.100 é um pouco mais caro, mas a gente tem que lembrar que mesmo uma viga que tem 4 ferros de 20, não é um absurdo. Okay? É um custo adicional? Vai custar uns R$100 e poucos por metro a mais. Mas se não for lembrar no total da obra, se for lembrar as dificuldades que teria de colocar um pilar adicional, de mudar a concepção, só a dor de cabeça que vai ter para modificar aqui, conversar com o cliente, conversar com o arquitetônico, aceitar todas as modificações, muitas vezes não compensa. Então, mesmo que tenha uma viga cara, na verdade ela não é tão cara assim. Ok? Ela vai ser um pouco mais cara, beleza? Mas nada absurdo. Mesmo se eu vir com 4 vezes, mesmo se você distribui mais próximo, mais distribui cada 10 aqui, ok, R$1.200 a mais. Não é um absurdo, ok? Quando a gente está falando de uma viga que custa um absurdo, bom, a gente tem uma viga que está de 12 metros, 15 metros de vão, e daí o custo, você vai falar para o cliente, ele vai arregalar os olhos, ok? Mas geralmente você vai falar, dá para te colocar um pilar aqui e vai economizar R$1.000. Eu pago R$1.000 a mais, se for para não ter que ficar o resto da vida manobrando um carro para poder entrar na vaga porque tem um pilar bem no meio. Beleza? Entendido essa questão? Então, para corrigir isso aqui, não faça viga do lado de viga, não faça pilar do lado de pilar, não faça cruzamento de viga até não poder mais, calcula quanto que custa uma viga, ok? E se você for pensar, nossa, eu tenho um vão muito grande, eu tenho que falar com o arquiteto para eliminar o pilar, antes de falar isso, você para e pensa, quanto que custaria essa viga se eu fosse fazer a viga? Ela custou R$1.000 a mais, R$1.500 a mais, R$2.000 a mais. É um valor significativo? Sim. Se eu estou andando na rua e eu vejo R$2.000, eu saio correndo e pego. Mas a questão é, para um cliente que está gastando uma obra, R$1 milhão, R$2.000 a mais para ter a obra que ele quer, ao invés de ter um pilar no meio que a sua mãe vai ser xingada o resto da vida por causa desse pilar, só pela honra da sua mãe compensa. Beleza? Tá? Então, por enquanto, seria isso. E até a próxima. Sim. E se você quer saber mais sobre concepção estrutural, análise, desde o pré-dimensionamento até o detalhamento
de uma obra completa, eu tenho um curso completo armado, que o link do meu site vai estar aí embaixo na descrição, onde eu descrevo realmente como a gente pode otimizar, eu demonstro otimização, eu demonstro justamente esses conceitos de otimização estrutural, beleza? Então agora sim, por enquanto será isso, e até a próxima.